Imagine ser enviada para uma das cidades mais sagradas do mundo, apenas para descobrir um segredo tão sombrio que questiona tudo o que você acreditava. Em um lugar onde a fé e o medo se entrelaçam, uma jovem americana se vê no meio de uma conspiração demoníaca que a obriga a enfrentar o próprio nascimento do mal. Prepare-se para uma história cheia de suspense, mistério e terror, onde nada é o que parece. E cada revelação pode ser a última. Fique conosco enquanto exploramos o assustador O Primeiro Homem. Bem-vindo ao Filmes Tecnológicos. Antes de começarmos a história de hoje, já deixa o seu like porque essa trama vai te surpreender. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Além de ficar por dentro de tudo sobre filmes, você estará apoiando e fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado e aproveite o vídeo. O filme começa em 1971, quando um ex-padre chamado Brennan, que havia sido excomungado, se encontra com o padre Harris em uma igreja. Harris dá a Brennan uma foto de uma recém-nascida, avisando que ela não foi concebida naturalmente. Ele explica ainda que a gravidez ocorreu muito rapidamente e a bebê, que agora é uma adolescente, está sendo observada de perto até que ela esteja suficientemente velha. Brennan pergunta: suficientemente velha para quê? Mas Harris responde que não pode compartilhar mais detalhes. Em outro flashback, a menina implora: não deixe isso me tocar novamente. Um rosnado demoníaco se aproxima da garota, e Brennan percebe que Harris desapareceu. Brennan sai da igreja em busca dele, dizendo a Harris que se esconder não absolverá seus pecados. Harris responde que não quer ser perdoado, mas quer que tudo acabe, e que Brennan entenderá em breve. De repente, enquanto homens trabalham em um andaime para alcançar uma janela de vitral, um cano de metal cai e acerta o padre Harris na cabeça. Ele parece bem a princípio, mas ao se afastar, Brennan percebe que seu cérebro foi arrancado. Em Roma, uma recém-chegada chamada Margaret chega dos Estados Unidos e é recebida pelo padre Gabriel e pelo cardeal Lawrence. Enquanto viajam, Margaret está ansiosa para explorar a cidade, mas também percebe que os protestos têm aumentado. Então não é uma boa ideia passear sozinha. O cardeal Lawrence explica a Margaret que o mundo está mudando e os jovens não buscam mais orientação da igreja. Quando chegam ao orfanato, Margaret conhece a irmã Silva, que é a chefe e principal cuidadora. O orfanato abriga exclusivamente meninas, atualmente acomodando cerca de 62 pessoas, desde bebês até adolescentes de 18 anos. Além disso, o Estado providenciou para que recebam muitas mulheres grávidas solteiras e até oferecem serviços de parto em sua enfermaria. Durante o tour, Margaret encontra a irmã Angélica, que não é muito amigável e parece bastante irritada com a presença de Margaret. No entanto, a irmã Silva explica que a irmã Angélica foi abandonada e criada no orfanato, mas é muito dedicada e faz as outras meninas felizes. De repente, ouvem um grito alto e a irmã Silva corre para ver o que está acontecendo. Sozinha, Margaret ouve um canto e entra em uma sala próxima. Ao entrar, ela encontra uma garota chamada Carita. Margaret tenta falar com Carita, mas Carita se comporta de maneira estranha, aproximando-se lentamente de Margaret e lambendo sua bochecha. Carita também parece um pouco agressiva e violenta. Momentos depois, a irmã Silva aparece novamente e leva Margaret embora, deixando Carita sozinha. Do lado de fora, Margaret pergunta por que Carita é a única trancada, e a irmã Silva explica que Carita machucou outra garota no dia anterior. Mais tarde, Margaret conhece seu motorista, Luca, porque as manifestações em andamento tornaram Roma um pouco perigosa. Naquela noite, ela chega ao seu hotel e olha o desenho que Carita lhe deu, que mostrava uma garota rodeada por 4 pessoas em vestes, fazendo Margaret se perguntar o que aquilo poderia significar. No dia seguinte, Margaret começa seu dia com uma oração matinal, quando começa a ouvir sussurros de uma voz feminina. Enquanto olha ao redor de seu quarto, uma freira aparece de repente com uma voz alta, assustando-a até que ela percebe que é apenas sua colega de quarto, Luz, entrando no quarto. Margaret se apresenta à sua colega de quarto, Luz, que também era uma noviça lá para fazer seus votos. No entanto, Luz gostava de ir a clubes e bares à noite antes de se tornar uma freira. Na manhã seguinte, Margaret passou um tempo com as meninas no orfanato e percebeu que Carita era mantida separada no fundo da sala de aula. À noite, Margaret percebe que Carita não está em seu quarto. Ela sai para procurá-la e fica chocada ao ver uma freira amarrando Carita à sua cama,
com outra freira fechando a porta. Enquanto Margaret processa isso, ela ouve uma mulher rindo e vê uma freira perto da entrada do quarto. O riso da freira rapidamente se transforma em lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, Luz aparece atrás de Margaret, assustando-a. Luz sugere que saiam para uma boate. Margaret hesita, mas eventualmente concorda. Na boate, dois rapazes chamados Alfonso e Paulo se aproximam delas. Luz rapidamente começa a dançar com Alfonso e Paulo se junta a Margaret. Enquanto dançam, Paulo toca o cabelo de Margaret, olha para a cabeça dela e depois a beija. Na manhã seguinte, Margaret acorda sem memória da noite anterior. Luz a tranquiliza, dizendo que a encontrou antes que as coisas saíssem do controle, e as duas voltam para casa como boas amigas. Depois de rezar a manhã toda, Margaret está sozinha quando o padre Brennan se aproxima dela. Ele a avisa para ter cuidado com Carita, porque coisas malignas acontecem ao redor dela. Margaret fica confusa e tenta sair, mas o padre Brennan insiste que ela o encontre naquela noite para que ele possa explicar o que está acontecendo no orfanato. Depois, Margaret percebe que Carita está desaparecida. Quando vai procurá-la, uma menina a informa que Carita está no quarto ruim. Margaret continua sua busca por respostas e eventualmente encontra a irmã Silva, a quem conta sobre Carita estar trancada em um quarto. A irmã Silva explica que Carita foi colocada no quarto ruim porque mordeu a irmã Romano. Quando Margaret questiona por que existe um quarto ruim, a irmã Silva responde: porque algumas meninas são más. Quando Carita finalmente é solta, Margaret conversa com ela e elas começam a se aproximar, mas são interrompidas por um grito. Margaret vai investigar e se encontra na enfermaria, onde descobre uma mulher prestes a dar à luz. Os gritos de dor da mulher de repente se transformam em um sorriso sinistro, enquanto garras longas e finas começam a emergir de seu corpo, fazendo Margaret desmaiar instantaneamente. Quando ela acorda, é informada de que tudo está bem e que provavelmente teve uma queda de açúcar. Do lado de fora, todos estão se divertindo. Margaret avista Carita em uma das mesas e vai falar com ela, mas vê a irmã Angélica sentada ao lado de Carita segurando um desenho que ela fez. Mostra uma garota deitada em uma cama com um bebê em seu ventre, mas a irmã Angélica adicionou essa parte. Margaret acha isso inapropriado, o que irrita Angélica, fazendo-a sair furiosa. No entanto, Angélica retorna inesperadamente e beija Margaret nos lábios antes de sair mais uma vez. Margaret fica confusa, mas leva Carita para brincar com as outras meninas. De repente, algo chama sua atenção. É a irmã Angélica, de uma varanda superior. Angélica grita para Margaret que tudo isso é para ela. Depois se incendeia e pula, acabando por se enforcar. Isso choca a todos, especialmente Margaret, que se lembra do aviso do padre Brennan. Naquela noite, ela vai ao endereço que ele lhe deu, onde ele explica o que está acontecendo. Primeiro, o padre Brennan mostra a Margaret a fotografia que recebeu do padre Harris. Nela, há um padre que Margaret reconheceu do orfanato quando ela chegou lá. Ela também vê a irmã Silva segurando um bebê ao lado de outra freira. O padre Brennan acha que o bebê pode ser Carita. Em seguida, ele explica que há dois tipos de igrejas. Uma que segue os ensinamentos de Cristo e outra que faz coisas terríveis. Esta segunda igreja teme que as pessoas parem de seguir a religião e acredita que as instituições públicas e as leis devem ser influenciadas pela religião. Como resultado, um pequeno mas influente grupo de padres e bispos decidiu que precisavam tomar medidas drásticas. Eles acreditam que podem trazer o anticristo ao mundo e controlá-lo para fazer as pessoas voltarem à igreja, permitindo que ele espalhe o mal. O padre Brennan suspeita que a garota na foto será a mãe do anticristo, mas ele não tem muitos contatos na igreja desde que foi expulso. Ele precisa saber se Carita nasceu no 6º dia do 6º mês às 6 horas da manhã, o que lhe daria a marca do diabo, 666, em seu corpo. Eles mantêm esses registros no orfanato. Então o padre Brennan pede a Margaret que os traga para ele. Ele explica ainda que há uma besta com a qual eles estão cruzando um chacal. Margaret começa a sair, mas ele lhe diz que se Carita for a mãe, o mal dentro dela fará o que for necessário para detê-los, e insta Margaret a ajudar a destruir isso a qualquer custo. Apesar do apelo dele, Margaret permanece incrédula for necessário para detê-los, e insta Margaret a ajudar a destruir isso a qualquer custo. Uma manhã, há uma viagem, mas Margaret não consegue parar de pensar no que o padre Brennan lhe disse. Ela pergunta ao padre Gabriel se ele sabe algo sobre isso ou onde pode descobrir mais, mas ele não quer falar sobre o assunto. Mais tarde, Margaret vai falar com Carita sozinha. Ela pergunta se algo assustou ou chateou Carita antes. Carita diz que às vezes tem sentimentos ruins
e vê coisas que a incomodam. Margaret tenta dizer a ela que não são reais, apenas meras ilusões, mas Carita fica chateada e sai. Enquanto Margaret a segue, ela descobre Carita sentada junto a uma janela. A mão de uma freira repousa nas costas de Carita e, para o horror de Margaret, ela percebe que é Angélica. De repente, a irmã Silva aparece do nada. Ela informa Margaret que uma revolta eclodiu e elas precisam sair imediatamente. Mais tarde, naquela noite, quando retornam ao orfanato, a irmã Silva e o cardeal Lawrence acham que é melhor Margaret adiar seus votos. Quando Margaret pergunta o motivo, eles se preocupam que sua proximidade com Carita esteja fazendo-a se sentir mal. Eles até suspeitam que isso esteja deixando Margaret doente por estar tão próxima de Carita. Eles ordenam que ela mantenha distância de Carita, ou haverá consequências. Sentindo que ninguém mais se importa com Carita, Margaret sai. Ao voltar para seu hotel, Margaret avista Paulo na rua. Ela tenta falar com ele, mas ele a evita e avisa para parar de segui-lo. Num último momento, ele olha nos olhos de Margaret e diz para ela procurar a marca, antes que uma caminhonete colida com ele, esmagando-o contra a parede. Margaret corre para ajudá-lo, mas na tentativa, acidentalmente causa ferimentos fatais, partindo seu corpo ao meio. Isso a faz ficar ainda mais certa de que algo está errado. No dia em que Luz faz seus votos, Margaret usa a cerimônia movimentada como uma chance de entrar furtivamente no escritório da irmã Silva. Lá dentro, Margaret descobre chaves que abrem uma passagem secreta. Ela a segue até um porão, onde encontra arquivos sobre bebês nomeados Ciana. Cada arquivo contém uma foto de um bebê deformado com uma marca de nascimento na forma de 3-6. Carita parece ser a única sobrevivente. Convencida de que Carita está em perigo, Margaret sai correndo com os arquivos, puxando Carita para um quarto com ela e colocando uma cadeira para ninguém entrar. Ela pede desculpas a Carita por não confiar nela antes de dizer que agora acredita nela. Enquanto as freiras batem na porta para entrar, Margaret rapidamente esconde os arquivos. Nesse momento, a irmã Silva e outras freiras invadem. Margaret as enfrenta, dizendo que sabe o que estão fazendo e o que fizeram com o bebê. Margaret tenta resistir, mas elas a dominam e a jogam no chão. Quando Carita tenta intervir, Margaret vê a marca dos 3-6 na boca de Carita. As freiras levam Margaret e a trancam no quarto ruim. À noite, Margaret tem uma visão e ouve sussurros. Enquanto procura debaixo da cama, Margaret descobre um desenho provavelmente feito por uma jovem Carita. Ao puxar o tapete, revela outra ilustração perturbadora embaixo, desencadeando uma série de visões assombrosas. Margaret percebe, horrorizada, que as mulheres estão sendo forçadamente engravidadas por uma besta, gerando filhos destinados a trazer a chegada do anticristo. Ela tenta convencer a si mesma de que essas visões são meras ilusões, mas então uma voz estridente corta o ar, e o fantasma de Angélica aparece no canto, avançando lentamente em sua direção. Aterrorizada, Margaret está prestes a entrar em pânico quando o padre Gabriel chega e diz que encontrou os arquivos e que eles precisam sair imediatamente. Eles visitam o padre Brennan, que os reconhece e os deixa entrar. Gabriel entrega os arquivos a Brennan e começa a vasculhá-los. É revelado que Brennan havia abordado Gabriel antes, mas Gabriel o dispensou como louco. Margaret quer procurar Carita, mas o padre Gabriel explica que não permitirão que ela se aproxime depois do que aconteceu. Além disso, é apenas uma questão de tempo antes que percebam os arquivos desaparecidos e os procurem. Eles precisam provar suas ações, caso contrário, ninguém acreditará no que dizem. Margaret nota algo estranho na foto do bebê. A marca está na cabeça, enquanto a marca de Carita está no palato. Isso significa que o bebê na foto não é Carita e que há outra garota com a mesma marca no couro cabeludo. Margaret se lembra das palavras de Paulo antes de ser arrastado para cima e procura pela marca. Ela se lembra da noite em que ele verificou seu cabelo. De repente, uma memória reprimida ressurge violentamente. Ela foi forçadamente engravidada pela besta durante um ritual satânico naquela noite na discoteca, quando desmaiou. Sobrecarregada por essa revelação nauseante, Margaret desaba em lágrimas. Gabriel e Brennan tentam consolá-la, mas seus esforços são interrompidos quando Brennan, ao inspecionar seu couro cabeludo, se encolhe de horror ao ver a temida marca 666. Ele explica gravemente que Margaret foi uma tutelada da igreja durante toda a sua vida, provavelmente deslocada de lugar em lugar para encobrir seus rastros. Percebendo que Carita é jovem demais, eles devem ter trazido Margaret de volta a Roma para seus propósitos malignos. É o 6º dia do 6º mês, e o padre Brennan acredita que virão atrás dela ao descobrirem sua gravidez. Margaret decide que a única solução é remover cirurgicamente o bebê de seu útero. O padre Brennan conhece um médico experiente
e sugere que se encontrem com ele o mais rápido possível, então eles partem com a ajuda de Luca. No entanto, o tempo está se esgotando. Enquanto dirigem, a saúde de Margaret começa a deteriorar e ela começa a vomitar. De repente, outro carro colide com eles, matando todos, exceto Margaret. Ao sair do carro destruído, ela começa a sofrer convulsões e sua barriga incha. Ela se torna irreconhecível enquanto os demônios controlam seu corpo. Mais tarde, ela acorda amarrada à sua cama, em um quarto com o cardeal Lawrence ao seu lado. Ele promete protegê-la e diz que o bebê que ela terá salvará a igreja e trará as pessoas de volta a Deus. Ela é então levada para outro quarto para o parto. Margaret dá à luz gêmeos, um menino e uma menina. Eles acreditam que finalmente conseguiram o anticristo e todos estão ansiosos para tocá-lo. Margaret pede para segurá-lo, alegando que é seu direito como mãe. Em uma reviravolta surpreendente, Margaret crava uma lâmina no pescoço de Lawrence, chocando a todos presentes. No entanto, ela se vê incapaz de arrastar para cima seu próprio filho e acabar com o ritual demoníaco. Aproveitando a oportunidade, a irmã Silva consegue pegar o bebê antes que Margaret possa reagir. O bisturi de luz perfura sua carne e ela cai no chão. Com o bebê em mãos, a irmã Silva ordena que queimem tudo e apaguem qualquer evidência, pretendendo matar Margaret e sua filha. Elas são cercadas pelo fogo, mas Carita aparece inesperadamente no momento certo e as ajuda a escapar. Enquanto Margaret olha para o incêndio furioso consumindo tudo em seu caminho, seus olhos se arregalam de terror ao avistar uma figura assustadora, um chacal demoníaco, seus olhos sem alma perfurando através das chamas ardentes. Enquanto isso, a igreja encontrou o homem perfeito para ser o pai do bebê, o embaixador dos Estados Unidos em Roma. Eles planejam para que ele e sua esposa sofram uma perda trágica e precisem de uma criança. O menino herdará seus privilégios e poder. A cena muda para anos depois, onde Margaret, sua filha e Carita vivem em uma cabana isolada nas montanhas, como uma família feliz. De repente, ouvem um barulho. Ao investigar, Margaret descobre que é o Padre Brennan. Ameaçando-o com uma arma, Margaret diz para ele ir embora, mas tudo o que ele quer é avisá-los que sabem que estão vivos. Ele explica que nenhum deles deveria ter sobrevivido, especialmente a garota, e que eles virão atrás dela. Margaret diz que só querem ser deixados em paz e carrega o rifle. Brennan reconhece e se vira para ir embora, mas antes de sair, ele diz: seu filho foi nomeado, é Damien, e o filme termina aí. Você sabia que O Primeiro Homem é uma sequência espiritual do clássico filme de terror A Profecia? Este filme de 2024 se passa em Roma, uma cidade rica em história religiosa e mistérios, o que aumenta ainda mais a tensão e o suspense. A trama incorpora elementos históricos e teológicos reais, como a referência à marca do diabo, 666, e a antiga crença em rituais satânicos. Além disso, o filme foi rodado em locações autênticas em Roma, incluindo igrejas centenárias, o que confere uma atmosfera ainda mais arrepiante e realista. A personagem principal, Margaret, é baseada em relatos históricos de mulheres que foram manipuladas por organizações poderosas para cumprir propósitos sombrios. Esses detalhes fazem de O Primeiro Homem um filme imperdível para os fãs de terror e mistério. A moral de O Primeiro Homem é que nem mesmo os lugares mais sagrados estão isentos de segredos sombrios, e às vezes, questionar suas crenças pode ser a chave para sobreviver às forças malignas que se escondem nas sombras da fé. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.